Fala galera, boa noite, beleza? Cumprindo a promessa que a gente fez lá nos stories do Instagram, a gente abriu uma caixinha de perguntas, perguntando para as pessoas qual que é o assunto que elas queriam que fosse abordado, pedindo uma sugestão aí sobre suas maiores dúvidas e sobre qual assunto seria muito importante um esclarecimento. Hoje a gente vai falar sobre a recuperação judicial e a falência. Muita gente confunde, principalmente por conta das últimas notícias que a gente vê nos jornais, na televisão, que determinada empresa declarou falência e pediu recuperação judicial. Muito recentemente a gente viu esse episódio com a companhia aérea Avianca, que ela teria declarado falência lá nos Estados Unidos e nessa declaração de falência tinha feito pedido de recuperação judicial. A gente vê que isso não existe. Puxando para a lei, isso pode confundir as pessoas e é uma informação inverídica. Recuperação judicial e falência não é a mesma coisa. Na verdade, a falência é uma consequência da recuperação judicial que foi mal sucedida, que não ocorreu. Não ocorrendo a recuperação judicial, ela não obtendo sucesso, ocorre a decretação da falência. Mas antes de entrar nesse assunto, é muito importante a gente entender que a recuperação judicial e a falência, elas são abordadas na Lei de Recuperação e Falências, Lei número 11.101 do ano de 2005. Ou seja, ela já está aí com aproximadamente 15 anos de vigência e tem se aperfeiçoado ao longo do tempo. As pessoas têm entendido mais, os operadores do direito têm entendido mais essa lei, que é uma lei um pouco extensa, tem quase 200 artigos, 200 dispositivos e muitos parágrafos e incisos, e ela se torna um pouco complicada. Isso é importante falar, porque aqui nesse vídeo a gente vai trazer uma abordagem bem simplista, uma abordagem bem resumida, porque a recuperação judicial e a falência são temas muito complexos que demandam muito tempo de dedicação para que a gente possa explicar tudo que está envolvido. Como eu falei, a Lei de Recuperação e Falências, a lei número 11.101, ela data do ano de 2005 e de lá para cá ela tem se consolidado no âmbito brasileiro. É uma lei que é um pouquinho parecida com a lei lei da bancarrota, como se chama lá nos Estados Unidos. O seu funcionamento é mais ou menos semelhante e ela tem especializado, tem se consolidado, tem se sedimentado aí no âmbito jurídico brasileiro, embora existam alguns projetos que tendem a aperfeiçoá-la, porque ela, como eu falei, é muito complexa e a sua aplicação é tão complexa quanto é sua teoria. Mas vamos lá. O que é a recuperação judicial? A recuperação judicial é uma ação judicial que visa a reestruturação de uma empresa que está em condição de muitas dívidas, está devendo muito, está em completa desorganização financeira e não consegue pagar seus credores. Por que ela existe? O legislador, quando ele criou essa lei, ele entendeu que, respeitando alguns princípios, quais sejam o princípio da função social da propriedade, da função social da empresa, que é gerar empregos, impactar, gerar renda ali ao seu redor, no ambiente que ela está circunstanciada, ele entendeu que isso tem muito peso e que é papel do Estado, em algum momento, em algum percentual, prover uma recuperação dessa empresa para que ela se mantenha ativa. Então a recuperação judicial é uma ação judicial que visa a reestruturação das finanças da empresa com o pagamento de seus credores para que no final a empresa se mantenha ativa. Como é que isso acontece? Quem é que pode fazer isso? A gente tem que ir lá na lei número 11.101, você vai ver quais os requisitos, que por exemplo a empresa deve ter 2 anos de atividade, que ela não pode ter em sua administração, ou ela por si ter cometido algum crime de falência, que ela não pode ter passado por uma recuperação judicial nos últimos 5 anos, e também não é toda empresa que pode participar. As empresas públicas, aquelas empresas de direito, como é que se diz? Aquelas empresas mistas, bancos, instituições financeiras de crédito, de capitalização, de seguros, de planos de saúde, eles têm aí suas circunstâncias específicas de recuperação para evitar a sua falência. Isso se aplica às outras empresas, excluídas essas que eu falei. Então a recuperação judicial, cumpridos esses requisitos, eles vão chegar ao juízo, fazendo uma petição inicial comum, como em outro processo, pedindo a recuperação judicial e vão apresentar aí, ordenar os seus débitos, como eles existem, etc. Vão ter um prazo de 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial, ou seja, como é que essas dívidas serão pagas, como é que eles conseguirão dinheiro para pagar essas dívidas, demonstrando a sua viabilidade. Tem questão contábil, tem questão de balanços, tem muitas questões nessa lei, ela é muito complexa e resumir num vídeo de apenas 10, 15 minutos não é possível. Mas o que se entende? Que a empresa
ela deve ir ao judiciário, bater as portas do judiciário, pedindo a recuperação judicial. Apresentar 60 dias depois um plano de recuperação judicial que será submetido, em caso de haver algum credor que se opõe àquela recuperação, aquele plano vai ser submetido a uma Assembleia Geral de Credores, que votará, os credores são as pessoas que têm crédito com essas empresas, e aí ele dará andamento. Não sendo sucedido, ou esse plano ele não foi aceito, ou a empresa não conseguiu pagar esses débitos conforme estava previsto no plano, aí sim será decretada a falência. Então é importante a gente entender isso, que a falência ela não se confunde com a recuperação judicial. A falência ela pode ser uma consequência de uma tentativa de recuperação judicial mal sucedida. O que é a falência? A falência é o estado em que a empresa sofrerá, será de certo modo interditada, ela será fechada e todos os seus bens serão reunidos para uma execução coletiva, uma ação de execução coletiva, onde todos os seus credores se habilitarão nesse processo e vão requerer, após o leilão, a venda ali da massa falida, que são os bens da empresa, recuperar o seu crédito. Beleza? A gente precisa entender também que a falência ela não é obrigatoriamente um passo após a recuperação judicial. Uma empresa ela pode muito bem ir direto para a falência sem passar por uma recuperação judicial. A gente precisa também desfazer um mito. As pessoas pensam que, por conta do noticiário apenas falar de grandes empresas, de gigantescas empresas pedindo recuperação judicial, que existe algum limite mínimo, algum piso de faturamento para que uma empresa possa pedir recuperação judicial. Isso não existe. Qualquer empresa, desde que excetuadas as empresas públicas de capital misto, as instituições financeiras, seguradoras, planos de saúde, empresas de capitalização, de consórcio, administradoras de consórcio, excetuadas essas empresas e aquelas que ainda não têm 2 anos de atividade, que já passaram por uma recuperação judicial, etc., qualquer empresa poderá pedir a recuperação judicial. Não existe critério de faturamento. Ela pode faturar bilhões, milhões, milhares ou apenas centenas de reais. O que ela precisa é demonstrar para a justiça que ela é capaz de elaborar um plano no prazo previsto em lei e executá-lo. Porque não adianta só a gente elaborar um plano. Eu vou pagar fulano com tal dinheiro, com tal dinheiro, com tal dinheiro e não ter como conseguir o dinheiro para pagar. Lembrando que esse pagamento ele não necessariamente deve ocorrer somente com moeda. As empresas em recuperação judicial, a quem a lei chama de devedores, eles poderão oferecer participação acionária, poderão fazer vários negócios que deverão ser aceitos pelos credores. Afinal de contas, a recuperação judicial ela busca manter a propriedade dos empresários, manter uma operação empresarial ativa, gerando renda, gerando empregos, mas também proteger os credores para que eles recebam aquele dinheiro, que aquele dinheiro pertence a eles. Então ninguém melhor do que os credores poderão dizer, isso para mim tá bom, isso para mim não está bom e etc. Beleza? Há também uma figura que ela é muito pouco falada nesse âmbito da lei de recuperação e falências, que é a recuperação extrajudicial. Enquanto na recuperação judicial, o devedor, que é a empresa que pretende alcançar uma recuperação, ela precisa apresentar um pedido à justiça, apresentar um plano, negociar com os credores no âmbito judicial. Na recuperação extrajudicial ocorre de forma diferente. Credores e devedores se reúnem, elaboram seu plano, fecham tudo em comum acordo e apenas vão na justiça para homologar aquele acordo. Aqui as partes eles têm muito mais poder, eles têm muito mais poder de decisão, porque são eles quem decidem os termos. Na recuperação judicial tem a figura do juiz mediando, que também vai ter a figura do administrador judicial, e é um tema muito interessante. Quem tem dúvidas sobre a recuperação judicial, o nosso direct ele vai prosseguir aberto. É um tema maravilhoso que engrandece muito o conhecimento e é um mercado super promissor. Só para a gente ter uma ideia, no ano de 2019, houveram 142 pedidos de recuperação judicial no Brasil, um aumento de aproximadamente 7, 8%. E de recuperação extrajudicial, houve um aumento de 50% em comparação ao ano anterior. A gente tem que ver, e isso vale para futuros advogados, acadêmicos de direito, que a recuperação judicial, a lei de falências, recuperação judicial e extrajudicial, ela é um mercado muito promissor, muito seleto, são poucos os advogados especialistas nessa área e é uma área que tem muita valorização. Beleza? O nosso direct segue, como sempre, aberto. Esse vídeo ele vai ser disponibilizado lá no nosso canal no YouTube, Marcos Ferraz Esclarecendo Direito, e o áudio desse vídeo vai ser disponibilizado no podcast Esclarecendo Direito, que está disponível lá no Spotify. Beleza? O direct está aberto, mandem suas perguntas, suas sugestões e o que vocês desejam ouvir aqui no nosso Esclarecendo Direito. Muito obrigado.